A hora que nós, como a igreja do Senhor, começarmos a aprender a importância de nós chegar no horário aqui, começar a louvar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. O louvor traz a presença de Deus, o louvor, a adoração a Deus. Ai, que bom se cada um chegasse pelo menos 15 minutos antes, dobrasse o seu joelho, ou estivesse orando, rogando, para que Deus estivesse manifestando o poder, a graça, o favor dEle. Mas infelizmente todos nós chegamos meio atropelado, em cima do horário, correndo para lá e para cá. Ai, eu não gosto do louvor, eu vou lá para ouvir pregar, o pastor Isaur está pregando, eu gosto de ver ele pregando. Mas a hora que você entender a importância de você levantar as suas mãos, de você saber que isso é muito mais importante que os sacrifícios que os sacerdotes faziam no passado, no Antigo Testamento, dos seus braços levantados, louvando, adorando a Deus. São correntes, são cadeias, são alicerces das trevas que são demolidos em nome de Jesus. Oh. Comecei domingo passado falando sobre a quarta dimensão. Eu falei para vocês que vou ministrar 4 preleção. Hoje eu vou para a segunda. Você que não assistiu, não esteve aqui, procure assistir aquela mensagem que eu preguei domingo passado. Você que vai ouvir hoje, ouça uma vez, ouça 2 vezes, ouça 3 vezes. Isso vai ser um diferencial na sua vida, no seu ministério. Deus tem ministrado muito no forte, no meu espírito, através dessas preleções, através daquilo que eu tenho estudado, tenho pesquisado, tenho buscado, Deus tem testificado. E eu quero falar hoje sobre o poder da quarta dimensão. O poder da quarta dimensão. Quero que você não fique distraído, receba esta palavra no teu espírito, porque se você tiver consciência, se você tiver discernimento do que Deus quer fazer através da sua vida, isso vai ser algo sobrenatural, extraordinário na sua vida, no seu ministério, aonde quer que você esteja. Eu peguei como texto de referência Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aí, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já ministrou no meu espírito. E nesse momento eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário poderia roubar esta palavra dos nossos corações. Eu neutralizo toda e qualquer força contrária, lançamos de Cristo ordenário e nunca mais volte. Declaro continuamente os céus abertos, presença do Senhor neste lugar. Espírito Santo, é sua hora, fala conosco, ministra as nossas vidas, dai compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele de nada que foi feito se fez. Esse é o nosso Deus. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas pensando em mim e em você. Queridos, Jesus nos ensinou todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos está relatado nas Escrituras. O poder de Deus já está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. As promessas de Deus se cumprem através da... Mostrou que tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Quando se fala, para muitos é novidade, muitas vezes se fala sobre quarta dimensão, e eu comecei a pesquisar para trazer uma palavra, faz tempo que estava dentro de mim essa preleção, mas até que tem que chegar um momento completo. Nós fomos ministrando, fomos criando estrutura, não adianta nada falar sobre quarta dimensão, se você não sabe nada sobre a graça, se você não sabe nada sobre compaixão, sobre justiça,
sobre o domínio próprio, sobre a misericórdia, sobre os alicerces que nós temos ministrado nesta igreja. Então nós precisamos saber o poder da quarta dimensão. Por exemplo, quando Jesus, ele alimentou aqueles 5.000 homens, depois 4.000 homens, fora mulheres e crianças, aquelas pessoas, aquela comida que Jesus trouxe ali, multiplicou ali, não era uma comida da terceira dimensão. Aquela comida era uma comida da quarta dimensão. Nós recebemos da parte de Deus um poder de multiplicação. Você precisa ter essa consciência que dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, existe um poder da multiplicação. Somos um canal de suprimento. Eu e você podemos trazer à existência aquilo que não existe. Porque nós temos falado, aprendemos aqui sobre o reino de Deus, que o reino de Deus não tem crise. E o reino de Deus é nós que manifestamos. No reino de Deus não existe doença, não existe enfermidade, não existe miséria, não existe tristeza, não existe abandono, solidão, nada disso. Mas nós como igreja, a Bíblia diz que nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui. Então nós podemos trazer à existência aquilo que não existe. Veja aqui a fala de Jesus, essa aqui é a fala de Jesus, Marcos 8, 19 e 20. Marcos 8, 19. Diz assim: quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levaste? Responderam eles, 12. E quando partiu os 7 para os 4.000, quantas alcavas cheias de pedaço levantasse? Responderam 7. Queridos, Jesus, ele está dizendo assim: quando eu parti os 5 pães e 2 peixes, quantas pessoas ele alimentou? 5. Quantos cestos sobrou? 12. Quando eu parti os 7 pães para os 4.000 homens, quantos cestos sobrou? Sobrou 7 cestos. Como que aconteceu essa multiplicação? Quando eu e você entendendo que nós podemos, essa comida que Jesus trouxe não era uma comida da terceira dimensão. Ele materializou, ele trouxe da quarta dimensão. Este é o poder multiplicador que Deus colocou na vida de cada um de nós. Para que eu e você começamos a produzir. Ele colocou eu e você no outro nível para produzir. Nós não podemos mais sermos as mesmas pessoas. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando. O Espírito Santo não está em nós para que nós possamos viver uma vida normal. O Espírito Santo não foi colocado dentro de você para você viver uma vida normal. Não! O Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de você, para que nós possamos viver uma vida extraordinária e nunca uma vida ordinária. É isso que eu e você precisamos entender. Deus é Ele que nos dá sabedoria, mas tudo eu preciso entender, eu preciso assimilar, eu preciso ter essa revelação no meu espírito, que isso é possível. Se você não conseguir ver, se você não consegue entender, se você não crê, isso nunca vai acontecer na sua vida. Por isso nós precisamos. É Deus que nos dá sabedoria. Olha aqui em Gênesis 2, 19 e 20. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe o homem para ver como lhe chamaria. E o que os homens chamou todo ser vivente, esse foi o seu nome. E assim o homem deu nome a todos os animais domésticos e as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para os homens não se achava ajudador idônea. A minha pergunta é: como Adão tirou todos esses nomes, o urso, a girafa, o leão, todos os tipos de animais, como que Adão teve esse conhecimento, essa sabedoria?
Queridos, isso foi o Espírito Santo de Deus que deu a ele. E é assim que o Senhor nos dá sabedoria. Esses tempos eu fui ver umas vacas que chegou com o Jair, com a Janete, eles estavam colocando o nome. Só tinham colocado de 30 animais. Digo, poxa vida, não, pastor, não vem ainda da nossa mente o nome das demais. O dia que eu vejo Adão, ele deu nome para todos os animais, vocês não conseguem achar nome para 30. Mas por que isso acontece? Porque nós temos a sabedoria. Foi Deus que deu a sabedoria para Adão olhar e ter a revelação e dar o nome para cada um dos animais. E não esquecer. Esse é o mesmo Espírito que está na minha vida e na sua vida. Deus nos dá um entendimento, porque Adão não sabia. Querido, se a igreja tiver esse discernimento dessa maneira que Deus quer, você nunca ia perguntar o nome das pessoas, porque automaticamente Deus revela para você. Se você tiver esse entendimento, esse discernimento, você nunca vai perguntar qual é o seu nome, porque o Espírito Santo, ele é poderoso para revelar para você o nome, número de identidade, CPF. Eu lembro, esse tempo atrás, eu estive em Guarapuava, e tinha uns pastores de Gana lá, e eles chamavam as pessoas pelo nome e sobrenome, pelo número do CPF, número do celular. Impressionante. Por quê? Porque se dedicavam buscando de Deus a intimidade com o Senhor, entendendo. Para eles lá, normal, uma pessoa morrer, eles vão lá e oram e ressuscita. As pessoas doentes, enfermas, o câncer some na hora. Por quê? Porque eles têm esse entendimento, têm esse conhecimento de que Deus é poderoso para fazer coisas grandes e poderosas. E o mesmo Espírito que está na minha vida e na sua vida, Deus te chamou. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você possa ser um instrumento de multiplicação. Amém, queridos? O Espírito Santo que revela. O inimigo roubou isso de nós. As manifestações que Adão tinha, o inimigo roubou. Quando Deus fala com Adão, Adão, onde você está? Ele não estava falando do lugar. Ele estava falando de uma posição de Adão. Adão, onde que você está? E Adão tinha corrido dele, se escondido. Por quê? Porque o maligno enganou ele e Eva e colocou ele para baixo. E a partir daquele momento o inimigo começou a dominar ele. Mas Jesus veio novamente e colocou eu e você na mesma posição que Adão e Eva estavam. Porque eles estavam lá embaixo, mas Deus nos levou agora nessa mesma posição através de Cristo Jesus. Agora nós não usamos mais a nossa mente. Agora nós precisamos aprender a usar o nosso espírito. O problema é que nós se convertemos e muitas vezes nós não fomos ministrados sobre despertar o Espírito de Deus. E o Espírito que o Senhor nos deu, o dia que eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós aceitamos Jesus e continuamos agindo pela nossa mente em todas as decisões. Mas nós precisamos agir pelo nosso Espírito, porque o Espírito de Deus, ele está conectado no meu espírito e no teu espírito. Aquilo que produz dentro de nós. Por isso nós precisamos utilizar o nosso espírito, aquilo que ele produz dentro de nós. Isso é muito importante. Enquanto nós agir pela nossa mente, enquanto nós agir pelo nosso sentido, nós não conseguiremos tocar a quarta dimensão. E aí nós agimos como pessoas humanas. E esse fato de Adão cair, sair da posição, o inimigo começou a dominar todas as coisas, e ele construiu o seu reino. Só que nós temos uma palavra profética da parte de Deus, de estabelecer todos os reinos aos pés de Cristo Jesus. Nós temos essa palavra. Isso acontece através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece através do Espírito Santo que habita em nós. Olha que está escrito em Apocalipse 11:15. E tocou
E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostam-se sobre o seu rosto e adoram, dizendo: graça damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eres que há de vir, porque tomaste para ti o teu grande poder e reinaste. Nós sabemos que Jesus conquistou, triunfou, arrancou das mãos de Satanás e deu a nós para que eu e você, como a igreja, manifestemos o reino dele aqui na terra. O objetivo de salvar as pessoas, de libertar as pessoas, de curar as vidas, de levar essa palavra àqueles que não conhecem. Então Deus tem um destino profético para a sua igreja, e tudo que eu e você precisamos entender, a maioria de nós não entendemos essas coisas, e por isso que nós estamos vivendo uma vida comum como os demais, e Deus não quer que nós vivamos esta vida comum. Deus quer que nós vivamos uma vida cheia da graça e cheio da vontade dele. Hoje nós estamos aqui para realizar o que Deus quer fazer através das nossas vidas, todos os dias. Nós precisamos trabalhar de uma forma maravilhosa, queridos. Nós precisamos operar sinais. Você sabia que é muito importante despertar, operar sinais? Isso nós não estamos acostumados. Olha as palavras de Jesus. João 4:48, Jesus diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígio, de modo algum crereis? Jesus estava falando da importância de nós manifestar os sinais, manifestar os prodígios. Todos nós, para dar algo completo para a salvação das pessoas, as pessoas precisam ver em mim você. Precisamos ter na nossa bolsa, na nossa mala, alguns milagres, alguns testemunhos. Você precisa ter dentro do teu coração alguns sinais, porque isso vai despertar as pessoas. A hora que a igreja começar a manifestar nessa evidência, os sinais, as maravilhas, os milagres, as pessoas vão crer. Jesus falou: olha, se eles não ver milagre, se eles não ver testemunho, se eles não ver maravilha, se eles não ver prodígio, ninguém vai acreditar, não vão crer. Isso está para mim, para você como igreja, manifestar esses sinais, manifestar esses milagres. Eu e você temos que ter uma sacola, uma bolsa cheia de testemunho para compartilhar com as pessoas. E quando as pessoas começarem a olhar para você, eles vão crer. Por quê? Porque no reino de Satanás existe um sistema. Eu já falei aqui, Satanás estabeleceu um reino, e existe um sistema nesse reino. E eu já falei aqui, nenhum ser humano pode derrubar esse sistema de Satanás, ou superar o sistema de Satanás. Ninguém, não existe um ser humano. Só que eu e você temos a chave. Eu e você, nós não somos ser humano. Nós somos um ser espiritual, que habitamos, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então eu e você, como igreja do Senhor, nós temos esse poder, nós temos a autoridade para destruir, destronar todo o sistema de Satanás e seus demônios. Eu e você temos esse direito. Isso é possível porque nós somos ser espiritual. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém, queridos? Olha o que diz o Salmo 82, versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas do ímpio? Fazei justiça ao pobre e órfão, procedei retamente com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre, necessitado, livrai das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam vagueando às escuras, abalam-se de todos os fundamentos da terra.
E eu disse: vós sois Deus, Filho do Altíssimo, todos vós. Queridos, você consegue discernir o que Deus está falando? O que o salmista está expressando aqui? Ele está dizendo, se Deus está falando, vocês são deuses, vocês são filho do Altíssimo. Jesus já tinha falado isso, Jesus falou isso no livro de João: vós sois deuses, porque vocês são filho do Altíssimo. Qual é o propósito de Deus? Libertar aqueles que vagueiam de um lado para o outro, estão abalados, estão cegos, andam em treva, doentes, enfermos, pessoas que não conhecem o que é direito ou esquerda, são escravos de Satanás, vivem uma vida miserável, adultério, alimentando o desejo da carne, o desejo do coração, da sua alma, e não o desejo do seu espírito. E o texto diz assim, que eles nem sabem, andam vagueando nas escuras, abalam-se todos os fundamentos da terra. E eu disse: vós sois Deus, Filho do Altíssimo, todos vós. E o texto fala no versículo 3: fazei justiça ao pobre e órfão, procedei retamente ao aflito e desamparado, livrai o pobre, o necessitado, livrai das mãos dos ímpios. Quem que deve suprir? Quem que deve livrar? Quem que deve cuidar dos órfãos? Quem que deve cuidar das pessoas desamparadas? Este é o papel da igreja. O diabo vem escravizando, vem amarrando, vem destruindo, vem causando todo tipo de mal. E nós esperamos que o prefeito vá fazer alguma coisa, que as autoridades farão alguma coisa. Não, somente a igreja tem esse poder, porque a igreja do Senhor, nós temos a chave, nós somos ser espiritual, nós somos filho de Deus, nós somos filho do Altíssimo, diz a palavra do Senhor. O ímpio está assolando as pessoas, mas Deus, a Bíblia, livrai o pobre, o necessitado, livrai das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam vagueando as escuras, abalam-se de todos os fundamentos da terra. E eu disse: vós sois Deus, Filho do Altíssimo, vós, todos vós. Quando você entende a nossa responsabilidade de servirmos a Deus. Queridos, entenda uma coisa: o dia que você chegar no céu, tudo o que vai fazer, a recompensa que você vai ter, é tudo aquilo que você fizer através da igreja, do corpo de Cristo. Aí eu fui um excelente funcionário, louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca perdi um dia de trabalho, eu nunca perdi a hora, eu nunca fiz isso, amém por isso. Mas o que soma os galardões é aquilo que nós fazemos através do corpo de Cristo. Livrai as pessoas dos perversos. Eles estão presos nas trevas, eles estão debaixo do sistema de Satanás. Jesus disse no Evangelho: vós sois Deus, vós sois filho do Altíssimo. Eu e você estamos capacitados para realizar todas essas coisas. Esse texto está dentro desse texto aqui, nós vemos, isso é muito importante você entender, que você não é um ser humano, você é um ser espiritual. O que está dentro de você. Então nós vemos aqui, você está dentro da congregação dos poderosos, eu e você. O nosso Deus está assentado acima da Assembleia. Nós estamos dentro da congregação dos poderosos, nós somos filhos de Deus. Você faz parte do projeto de Deus, da obra do Senhor. Isso é muito importante nós entendermos aqui. Olha esse texto, essa passagem aqui bem conhecida, Atos 3, vou ler do 3 em diante. Você conhece bem, Atos 3, do 3 em diante. Ora, vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E nisso, tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e artelhos se firmaram. Aqui acontece um grande milagre.
Pedro, o que Pedro tinha? Pedro falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho aqui dentro, eu te dou. O que Pedro tinha dentro dele? Pedro tinha o reino de Deus dentro dele. E se eu tenho o reino de Deus, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Por quê? Porque ele tinha o reino dentro dele. É isso que você precisa entender, que você tem o reino de Deus dentro de você. E esse reino que você não é para você ser egoísta, ficar só para você, é para você dar. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão escravas, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão na miséria. E tudo que você precisa, abrir teus lábios e declarar uma palavra, trazer existência, multiplicar aquilo que Deus colocou no teu coração. Imediatamente aquele homem se levanta e salta, e ele entra pulando para dentro do templo, e todos ficaram maravilhados. É isso que Deus tem para mim e para você. O reino dele está dentro de cada um de nós. É isso que está no teu espírito. Você não precisa de espaço. Tudo que já foi dado a você, antes de qualquer coisa natural existir, tudo o Senhor já deu para nós. Disse Jesus: o reino de Deus está dentro de você. Eu já ministrei isso aqui. Lucas 17:20 diz assim: e sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Essas palavras de Jesus, esse poder para a cura, esse poder para o paralítico andar, esse poder para o cego ver, esse poder para multiplicar o alimento, esse poder para enriquecer, abençoar outras pessoas, ele está dentro de cada um de nós. Tudo o que você precisa é você conscientizar desta verdade. Tudo o que você precisa, o diabo vai fazer o possível e impossível para tentar arrancar esta verdade de você. Tudo está nele. Olha Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então a nossa pátria, nós estamos aqui como embaixadores. Então o reino de Deus, a nossa pátria está no céu, mas o reino está dentro de nós. Então nós fazemos parte da comunidade dos santos. Nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. Nós somos representante do rei, dos reis aqui na terra. Tudo que eu e você precisamos ter consciência, tudo que eu e você precisamos manifestar, esse reino dentro de nós. Se Jesus falou isso, é possível. O governo está dentro de você, minha irmã, meu irmão. Dentro de nós temos um centro de distribuição. Você imagina, a Bíblia diz, se duas pessoas tiverem concordância referente a qualquer coisa, o Senhor concordará no céu. Você imagina todos nós como a igreja, como corpo em comunhão, estarem concordando com essa verdade e declarando essa verdade. Sabemos que nós somos um centro de distribuição, que Deus se manifesta através da vida de cada um de nós, para atender todas as pessoas necessitadas, as pessoas tristes, abatidas, pessoas feridas. Isto é o princípio do reino, que eu estou dizendo, que está aqui está o poder de Deus, trabalhando em nós. Por isso você não é um ser humano. Quando eu falo que você não é um ser humano, eu sei que para muitos isso choca, porque nós aprendemos desde que nós se conhecemos por gente que nós somos ser humano. Só que a Bíblia diz que fala que nós somos filhos espirituais. Olha isso, o que é um mover da quarta dimensão? Por que as coisas vão acontecer? Olha o que está escrito em Atos 5:18. Deitaram mão, Atos 5:18. Deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública.
Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras destas vidas. Isso é a quarta dimensão. Veja, não tem como tirar a quarta dimensão da vida de cada um de nós. Quando prender os apóstolos, o anjo vai lá de noite e abre a porta do presídio, e o anjo diz: volta para o templo e continue pregando a palavra, continue falando da nova vida em Cristo Jesus. Continue. Agora, se você não tem esse conhecimento, ficaria preso para sempre. Por muitas áreas das nossas vidas está presa porque você não tem conhecimento. Em vez de você estar ajudando, em vez de você estar servindo, em vez de você estar contribuindo, em vez de você estar ofertando, você está preso. Está ali como necessitado, está ali como um miserável, porque você não tem esse conhecimento. Porque a hora que você tem esse conhecimento, você declara, e as coisas vão acontecer. Veja como não tem como tirar a quarta dimensão das nossas vidas. O anjo falou: volte novamente, continue pregando o evangelho. Então aqui nós vemos Deus revelando a quarta dimensão. Há muitas vezes nós não podemos imaginar isso com a nossa mente, mas nós podemos ver com os olhos do nosso espírito. Você não é com a sua mente que você precisa ver. Você precisa ver com os olhos do teu espírito. Queridos irmãos, seja aquilo que Deus está falando que você é. Seja e siga aquilo que Deus está falando que você é. Não questione. Saia da terceira dimensão e siga as leis de Deus na quarta dimensão. Fique aberto para aquilo que Deus está manifestando, vai falar no teu coração. Nós precisamos sair desse mundo da terceira e entrar na quarta. Segue aquilo que Deus está falando, segue aquilo que o Espírito Santo, eu sei que está um choque dentro de você, porque aquilo que você não foi ministrado, aquilo que você não foi ensinado, você não tem consciência dessas coisas, mas Deus está falando conosco. Deus tem falado que vai começar a manifestar algo grandioso, tremendo, sobrenatural, neste lugar, através das nossas vidas. Mas para isso eu preciso, e você precisa estar atento a essas verdades, saber quem nós somos, e que tudo isso é possível. Se apegue com Deus, se apegue ao nosso Deus, e comece a viver esse sobrenatural de Deus. Não troque aquilo que é de Deus, que Deus te deu, por as coisas deste mundo. Não troque. Não troque aquilo que Deus te deu pelas ideias deste mundo, das coisas deste mundo, das coisas visíveis, de coisas ultrapassadas. Suba, viva no nível que Deus te colocou. Você consegue pegar isso? Se você pega, você vive isso, aquilo que Deus deu para você. Você sabia que Deus tem dinheiro para colocar na sua conta bancária? É claro que Ele tem lá para você. A Bíblia diz que tudo é vosso. Quando nós entendemos isso, vai chegar um momento que tem coisas que você só vai pensar, e aquilo vai acontecer na sua vida, porque você está sintonizado nesse nível. Você está sintonizado. Tudo que nós precisamos é ter fé em Deus. Infelizmente o povo de Deus está agindo como um ser humano. Eu sei que aquilo que você não sabe, você não desfruta. Eu sei que aquilo que você não sabe, você não busca. Eu sei que aquilo que você não sabe, você não vive. Mas nós estamos aqui aprendendo em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ver as coisas acontecendo. Nós temos visto tantas coisas diante dos nossos olhos, mas muitas vezes nós não temos a revelação da palavra de Deus para discernir e tomar posição, porque muitas vezes nós não fomos ensinados como deveríamos fazer. Olha essa passagem aqui de Atos 13, 6.
Atos 13, 6, diz assim: havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. E este chamou a Barnabé e a Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando desviar a fé do proconsor. Todavia Paulo, também chamado Saulo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis que a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e treva, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o precursor, vendo que havia acontecido, creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. Veja aqui, meu querido, que esse feiticeiro, esse mago, ele foi envergonhado. Porque nós sabemos que a maioria, infelizmente, a autoridade busca essas fontes ocultas. E esse mago agia desta forma. E quando esse precursor, ele soube de Paulo pregando das maravilhas, chegou até ele tinha vontade, ele tinha sede de ouvir a palavra do Senhor, mas ele consultava esse mago vivia no palácio, e quando Paulo chegou lá, ele tentou impedir que a palavra do Senhor fosse pregada, para que aquele governador ouvisse a palavra, e Paulo, fitando o olho nele, repreendeu, diz: a mão do Senhor está sobre ti, vai ficar cego por um tempo, porque faz toda a maldade. Eles influenciavam os governadores. A mídia mostra isso para nós. Essas pessoas estão comprometidas com as trevas. Somente a igreja do Senhor pode envergonhar Satanás, seus demônios, seus adeptos. Esse poder está sobre minha vida e sobre a sua vida. Nós temos autoridade para fazer essas coisas, que o inimigo caia por terra. Querido, tudo que eu e você precisamos exercer a nossa fé, aprenda a viver essa vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa em todas as áreas. Em todas as áreas. Ali foi envergonhado Satanás e seus demônios seguidores. Quantos governos, quantos líderes, quantos presidentes estão buscando aí nas fontes ocultas? Nós temos visto isso aí. E a solução está com a igreja do Senhor, eu e você. Então comecemos a semear. Aprenda a semear dinheiro na vida das pessoas. Aprenda a honrar as pessoas. Isso você vai ver como Deus vai desencadear bênçãos, promessas, provisões, recursos. As nossas vidas. Porque nunca vai faltar nada para você. Sempre você vai estar colhendo. Lembre-se que o diabo não gosta de mim, não gosta de você. Por que o diabo não gosta de mim e de você? Porque nós estamos desfazendo o serviço dele neste mundo. Só a igreja, só os filhos espirituais que têm poder, têm a chave para desfazer todos os intentos das trevas. Veja mais essa passagem aqui em Atos 16, 25. Atos dos Apóstolos 16, 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriu todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Paulo e Silas presos.
eles não ficaram murmurando, não ficaram questionando por causa dos intempéries. Nós sabemos que eles apanharam, foram açoitados, eles foram amarrados ali debaixo do porão. Mas assim eles estavam adorando, louvando, orando e adorando o Senhor. De repente o que aconteceu? Houve um estrondo. Começou a tremer os alicerces e todas as algemas, cadeias foram abertas. Amado, quando você olha dos olhos espirituais, quantas pessoas estavam presas ali? Estava acorrentada. Esse é o quadro que Satanás está fazendo com a humanidade. E através do louvor, através da adoração, através da gratidão, as vidas são libertas, as vidas são salvas, as vidas são transformadas. A hora que nós, como igreja do Senhor, começarmos a aprender a importância de nós chegar no horário aqui, começar a louvar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. O louvor traz a presença de Deus, o louvor, a adoração a Deus. Ai, que bom se cada um chegasse pelo menos 15 minutos antes, dobrasse o seu joelho, ou estivesse orando, rogando, para que Deus estivesse manifestando o poder, a graça, o favor dEle. Mas infelizmente todos nós chegamos meio atropelados, em cima do horário, correndo para lá e para cá. Ai, eu não gosto do louvor, eu vou lá para ouvir pregar, o pastor Isaur está pregando, eu gosto de ver ele pregando. Mas a hora que você entender a importância de você levantar as suas mãos, que você saber que isso é muito mais importante que os sacrifícios que os sacerdotes faziam no passado, no Antigo Testamento, dos seus braços levantados, louvando, adorando a Deus. São correntes, são cadeias, são alicerces das trevas que são demolidos em nome de Jesus. Oh! Portas se abriram, amarras foram quebradas, presos soltos. Satanás estava dominando tudo ali. Satanás não é páreo para os filhos de Deus que agem na quarta dimensão. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós somos ser espiritual. Nós não somos humano. A Bíblia diz que você é Deus. Com letra minúscula, você é imagem e semelhança de Deus na terra. Você representa Deus aqui na terra, porque nós somos filho do Deus Altíssimo, diz a palavra. O Salmo 82 que nós lemos. Olha a oração de Jesus aqui em João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Querido, eu e você, Deus e o Pai, muitas vezes nós gritamos, clamamos por Deus, Deus venha, me ajuda. Deus está dentro de você. Eu tenho visto muitas orações, muitas pessoas na rádio e na televisão clamando como se Deus estivesse anos-luz de distante. Não. Deus, Ele está dentro de nós. Muitos clamando Jesus, 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 como Jesus estivesse tão distante. Jesus está dentro de nós em espírito. Outros suplicando o Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada um dos filhos de Deus. Estamos indo para outro nível. Amém, queridos? Eu quero que vocês entendam isso. Que vocês têm esse poder sobre o sistema. Você conhece bem essa passagem, João 14, 12. É Jesus que está falando aqui. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está dizendo que você fará obra maior do que Ele fez, porque Ele estava indo para o Pai, e Ele enviou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Para quê? Para nós fazermos a obra maior. Então Jesus deu ordem ao vento, cessou as ondas,
acalmou o mar, andou sobre as águas, multiplicou os pães. Então eu e você, nós precisamos entender que Deus está trabalhando em prol das nossas vidas. Você deveria aprender que você está sempre no topo de todas as montanhas. Essa é a sua posição em Cristo, de você estar no nível mais elevado. Você consegue entender? Deus quer que eu e você vivamos no auge, sobre a autoridade. Veja essa passagem em Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário, de sorte que os lenços e os aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e os doentes deixavam e saíam dele os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre o que tinha o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeus, um dos principais sacerdotes. Porém o espírito maligno respondeu dizendo: Jesus eu conheço, e a Paulo eu conheço, mas vós quem sois? Então o homem qual estava o espírito maligno saltando sobre eles, apoderou-se deles, prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Isso se tornou conhecido de todo o que morava em Éfeso, tanto judeu como grego, e veio tomar temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus estava engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. E muitos dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram na presença de tudo, calculando o valor deles, e achavam-se, montava cerca de 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Queridos, isso é algo extraordinário. Os demônios sabem quem que você é, que você é filho de Deus. Muitos estamos tentando usar o nome de Jesus, mas não sabem quem são. Por mais que nós sabemos que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E nós vemos ali que essas pessoas, eles eram filhos de um sacerdote, foi envergonhado. Um espírito maligno bateu neles, deixou eles nus, tiveram que correr. E quando são os aventais, os lenços de Paulo, as pessoas eram curadas, eram libertas. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele agia no outro nível espiritual. Ele sabia que ele era, assim como eu e você. Nós somos mais do que a tecnologia do dia de hoje, porque nós temos a fé. Tem grandes invenções que traz grandes benefícios para a humanidade, mas aquilo que é depositado dentro de mim e de você vai muito mais além do que você pode pensar e imaginar. Olha esse texto aqui de Ezequiel 37:1. E veio sobre a minha mão do Senhor, e ele me levou no espírito ao Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabe. Então me disse: profetiza sobre os ossos, e diz: ossos seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: e eis que eu vou fazer entrar em vós fôlego de vida, e vivereis. Milagre extraordinário. Tudo o que você precisa é dizer, liberar a palavra diante. Você conhece bem essa passagem, que o profeta começou a declarar, abrir a boca, falar, trazer a existência, e como ele falava, as coisas iam acontecendo. Esse é o poder de milagre que está dentro de cada um de nós. Tudo que nós precisamos é declarar. Deus está dentro de cada um de nós.
Olha que Paulo escreve em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, irmãos. Imite Deus, imite Jesus. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Sede imitadores de Deus, porque vocês são filhos de Deus. Como filho amado, andar em amor. Então eu preciso ser imitador, mas eu preciso andar em amor. Eu tenho falado aqui, tenho ensinado vocês, Gálatas 5:6, que a fé, ela se manifesta, atua através do amor. Ser imitador, eu quero ser imitador, mas se eu não amar as pessoas, se eu não amar a Deus, se eu não amar a Cristo, se eu não amar a palavra, se eu não amar o Espírito Santo, como é que vai acontecer essas coisas? Andar em amor, com Cristo também nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Vocês são filhos amados de Deus, é o que o texto diz. E por isso nós precisamos policiar a nossa boca. Queridos, para você viver na quarta dimensão, você precisa policiar os teus lábios. Provérbio 18:21 diz que a morte e a vida está no poder da tua língua. Aquele que o ama comerá do seu fruto. Meu irmão, devemos parar de falar coisas erradas. Deus anota tudo aquilo que nós falamos, anjo do Senhor anota. Na quarta dimensão, isso é coisa séria. Temos que mudar a nossa maneira de falar. Sempre falar coisas construtivas, coisas positivas, coisas vitoriosas, boas, que vai trazer resultado, bênção na vida das pessoas. Consegue pegar isso, meu irmão, minha irmã? Não diga aquilo que Satanás está dizendo. Ele é astuto. Ele vai induzir você, entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele vai tentar fazer com que você fale aquilo que o Espírito Santo se entristece. Davi diz: coloca, Senhor, um anjo junto da minha boca, para que eu não peque contra o Senhor. A nossa missão aqui é implantar o reino de Deus aqui na terra. Temos que alinhar a terra com o reino de Deus, governar este mundo, colocarmos as coisas certas, no lugar certo. Esse é o papel da igreja, é isso que o Senhor delegou sobre as nossas vidas. O inimigo nos aleijou as pessoas com todo tipo de doença, de enfermidade, mas Jesus veio para curar, veio para libertar. A mesma unção, o mesmo poder, o mesmo Espírito que usou Jesus, é o mesmo Espírito que usa a minha vida e a sua vida. Deixe Deus ser Deus da sua vida, meu irmão, minha irmã. Saia desse mesmice, cresça, desenvolva, leia a palavra, declare a palavra, creia na palavra. Jesus curou todas as pessoas onde que ele ia. Ele curava falando, declarando, liberando a palavra. Não pense daquilo que Deus não quer que você faça. Deus tem tudo para você. O problema é que as pessoas estão fazendo aquilo que o mundo produz. Por isso os filhos de Deus, então muitos deixam de ser frutíferos. Se você viver segundo o círculo desse mundo, você vai ser uma pessoa infrutífera. Esta razão que existe tantas pessoas na pobreza, na miséria, falta de dinheiro, desemprego, tristeza, solidão. Porque pobreza é ausência de alta produção. Porque onde existe produção, aonde que frutifica, não existe pobreza. Então a pobreza, a miséria é ausência de produção. Eu e você nascemos para produzir. Eu e você temos este poder. Somos poderosos para produzir. Eu e você temos obrigação de alimentar multidões, tanto espiritualmente como sólida. Jesus alimentou ali aquele povo no deserto. Jesus transformou a água em vinho quando havia necessidade ali naquela festa, naquele casamento. Queridos, eu e você nascemos para fazer milagre.
Você crê nisso? Que eu e você nascemos para fazer milagre. E você nem precisa clamar Deus para isso. É você que conserta. Deus te deu habilidade para isso. Não precisamos ficar desesperados clamando Jesus. Você já tem Jesus, você já tem o Espírito, você já tem a palavra. Tudo que você precisar é ser obediente. Declare, libere, reivindique, manifeste aquilo que está dentro de você. Estou passando um problema, aí eu vou jejuar uma semana. Aí eu vou fazer jejum uma semana, eu vou fazer uma campanha de oração uma semana, eu vou passar... Não. Use aquilo que está dentro de você, o poder de Deus, que está dentro de você agora, imediato, hoje, nesse momento. Porque Ele vai confirmar através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em todos os lugares. O meu destino, o seu destino é consertar a cidade, expulsar demônio, curar os enfermos, fazer os milagres, ressuscitar os mortos. Querido, tem que ser normal para nós. Chegar no velório, orar e as pessoas ressuscitar. Mas enquanto você não tiver isso, essa consciência, nunca vai acontecer. Enquanto você não tiver essa consciência, que o seu destino é isso, que a morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos garante os milagres, os sinais, as bênçãos, as provisões. Nesta época que eu e você estamos vivendo. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou encerrar. Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente vos causará dano. Ele nos deu autoridade. Tudo que você precisa é entender, é comer a semente que é a palavra de Deus. Palavra de Deus é semente. Marcos 4:14. O semeador semeia a palavra. E quando você semeia a palavra, você come essa palavra entra no teu coração. Você pode produzir 100 por 1. Eu quero declarar essa produção na sua vida. O teu espírito se encontra com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a nos dar ideia. O Espírito Santo no meu espírito começa a realizar milagre. As manifestações, as evidências do Senhor se manifestam nas nossas vidas. Amém, queridos? Sempre Jesus. Jesus para sempre. Vamos colocar... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.